Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 4 a 6 do livro de 1 Reis. Versículos 1 a 6 do capítulo 4. Salomão reinou sobre todo o território de Israel que já existia e o conquistado por seu pai Davi. Ao longo de seu reinado, Salomão conquistou mais território. Ele se cercou de oficiais que mantinham lealdade ao reinado e não às suas respectivas tribos. Essa lista de oficiais não era de apenas um momento no tempo, né? Alguns nomes aqui, eles se sobrepõem ao período em que estavam atuando. Por exemplo, Azarias é o neto do sumo sacerdote Zadok e foi sumo sacerdote após o seu avô. Eliorete e Aías, como secretários, se ocupavam das questões do dia a dia. Josafá era o cronista, guardador dos arquivos e das crônicas reais. Benaia, como já vimos, foi nomeado comandante do exército logo após a morte de Joabe. Zadok e Abiatar foram sumos sacerdotes em conjunto por um tempo, mas com a expulsão de Abiatar para Anatote, apenas Zadok continuou sumo sacerdote, e depois seu neto Azarias sumiu. O outro Azarias e Zabude eram filhos de Natã, mas não é possível saber se é o profeta Natã ou o filho de Davi. Aizar era o mordomo, responsável pela administração do palácio e a superintendência das propriedades do rei. Adonirão, também conhecido como Adorão, estava encarregado dos que trabalhavam forçados durante os reinados de Davi, Salomão e Roboão. Trabalhos forçados eram realizados principalmente, mas não exclusivamente, por cativos de guerra de nações derrotadas. Versículos 7 a 19 do capítulo 4. O crescimento e a extensão das fronteiras de Israel sob a liderança de Salomão exigiam elevadas despesas militares. Aliado a isso, houve ambiciosos projetos de construção e comércio por todo o reino em expansão. Consequentemente, Salomão defrontou-se com a urgente necessidade de proventos cada vez maiores. Para atender a essa necessidade, Salomão dividiu Israel em 12 distritos e nomeou governadores sobre cada um deles. Estes governadores eram responsáveis pela cobrança e recolhimento de impostos para prover as necessidades de Jerusalém e do Palácio Real. A elevação crescente dos impostos sobre Israel criou um grande conflito, porque a região de Judá estava isenta destes impostos opressores. Além disso, as divisões dos distritos violaram as antigas fronteiras tribais, ou seja, os distritos foram criados independentemente das tribos. Podia ser uma cidade de uma tribo com cidade de outra tribo. E isso foi feito possivelmente porque as tribos variavam grandemente em população e nas suas posses de terra, e Salomão desejava uma renda mensal constante para o seu governo. A divisão do território de Israel fez com que o imposto fosse muito pesado para algumas dessas regiões, enquanto era leve para outras. Versículo 20 do capítulo 4. Esse quadro feliz de prosperidade indicava que, uma vez que o governo de Salomão trouxe prosperidade a toda a nação, a responsabilidade de sustentar o governo e o luxo de Salomão não era um encargo mutilante no início, como de outra forma seria. Versículo 21 do capítulo 4. As fronteiras do reinado de Salomão eram, em essência, as fronteiras prometidas a Abraão. Portanto, Salomão governava um império que representava o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas há muito esperado. É o maior limite que o território de Israel já atingiu. Versículos 22 e 23 do capítulo 4. As imensas quantidades fornecidas para a provisão de Salomão iam muito além das esperadas para as necessidades do palácio em Jerusalém. Calculando-se meio quilo de grão por dia por pessoa, o grão era suficiente para mais de 20 mil pessoas. Igualmente, o suprimento de carne alimentava facilmente 20 mil pessoas, mesmo admitindo que o rebanho fosse muito magro e que cada pessoa comesse meio quilo de carne por dia. De fato, essas quantidades podiam ser adequadas não apenas para as necessidades do palácio, mas também para a burocracia e o exército permanente ali residente. Versículos 24 e 25 do capítulo 4. Davi teve de travar muitas guerras para garantir a posse do reino, e Salomão desfrutou desse resultado. Tifsa era localizado nas margens ocidentais do rio Eufrates e Gaza, na costa sudeste do mar Mediterrâneo. Condições de paz eram um requisito prévio para grandes projetos de construção, tais como o templo e o palácio real. Versículo 26 do capítulo 4. Um exército de carruagens era uma inovação de Salomão. Como sabemos, Davi não usava cavalos nem carruagens. Provavelmente era um exército de mercenários, já que Israel não tinha o costume do uso de cavalos. Existem variações nas versões quanto ao número das estrebarias que Salomão tinha para os cavalos que puxavam os carros de combate. Se 12 mil cavaleiros significa 12 mil cavalos, então cada estrebaria alojava 3 cavalos. O complemento normal para um carro de combate eram 2 cavalos primários e 1 cavalo de reserva.
De acordo com 1 Reis 10, versículo 26, Salomão possuía 1.400 carros de combate. A força de carros de combate de Salomão e sua administração requeriam provisões amplas e regulares. Versículos 31 a 34 do capítulo 4. Salomão era um amante e incentivador da literatura de sabedoria e foi pessoalmente um autor produtivo. Ele manifestava um interesse especial pela natureza. Ao escrever seus provérbios, Salomão ordenou as relações sociais. Ao listar as questões da fauna e da flora, pôs em boa ordem os elementos de seu reino. Salomão adquiriu reputação internacional por sua sabedoria. Os monarcas de várias nações enviaram emissários para aprender a erudição de Salomão. Agora nós vamos estudar o capítulo 5. Versículo 1 do capítulo 5. Tiro é uma cidade na costa do Mar Mediterrâneo, atualmente no Líbano. Visto que Irão governou cerca de 980 a 947 a.C., seu reinado coincidiu com os governos de Davi e Salomão. Irão sempre foi amigo de Davi e ele supriu materiais e trabalhadores quando Davi construiu para si mesmo um palácio. Versículos 3 a 5 do capítulo 5. Embora Davi tivesse desejado construir o templo, ele passou grande parte de seu governo expandindo e consolidando o reino. O profeta Natã disse a Davi que Deus edificaria uma casa ou dinastia para ele, ao mesmo tempo em que os descendentes de Davi construiriam uma casa ou templo para Deus. Mediante a graça de Deus, Salomão estava implementando a promessa feita a seu pai Davi, principalmente porque o Senhor havia dado a Israel descanso de todos os lados. O templo seria edificado ao nome do Senhor, dado que nenhuma construção pode conter o Senhor. Versículo 6 do capítulo 5. Os cedros do Líbano eram famosos no Antigo Oriente e eram frequentemente usados na construção de palácios reais e templos. Os israelitas não dispunham dos artífices e artesãos necessários para construir o templo por si mesmos. Assim, Salomão precisava dos sidônios. Em um sentido estrito, os sidônios eram os residentes da cidade portuária de Sidom, ao norte de Tiro. Mas aqui, porém, o termo provavelmente refere-se aos habitantes de Tiro. Versículo 7 do capítulo 5. Até mesmo um monarca estrangeiro reconheceu as realizações que o Deus de Israel manifestara através do rei Salomão. Versículos 8 a 11 do capítulo 5. Salomão trocou o alimento por madeira e outros produtos também. Os homens de Irão cortariam a madeira e a levariam até o mar e a amarrariam em jangadas. Em seguida, as jangadas flutuariam em direção ao sul e seriam puxadas para a praia, provavelmente em Jope, o porto mais próximo de Jerusalém. Dali seriam levadas para Jerusalém pela estrada que passava perto de Gézer. A quantidade de grãos aqui mencionada era um pouco mais da metade da quantia de grãos coletada pela estrutura governamental de Salomão. Versículos 13 a 18 do capítulo 5. Salomão obrigou alguns dentre seu próprio povo ao serviço como trabalhadores forçados sobre seus projetos de construção. Essa política foi profundamente ressentida e contribuiu, não de maneira desprezível, para a divisão do reino após a morte de Salomão. Os gibilitas eram de Biblos. Esta cidade tornara-se internacionalmente conhecida na época por seu comércio de papiro, a forma antiga de papel feita de folhas prensadas e secas da cana do papiro. Agora nós vamos estudar o capítulo 6. Versículo 1 do capítulo 6. A construção do templo nos dias de Salomão foi a culminação de uma longa série de eventos que começou com o livramento do Egito. Salomão começou a construção no ano 4 do seu reinado, aproximadamente 966 a.C., o que coloca o êxodo do Egito no ano de 1446 a.C. Versículo 2 do capítulo 6. Há várias similaridades entre o tabernáculo e o templo, embora o templo tivesse o dobro das dimensões do tabernáculo. Ambas as construções eram divididas em 3 seções principais: um vestíbulo, um santuário, que era o lugar santo, e o santuário interior, que era o Santo dos Santos. Essa estrutura em 3 partes era comum em outros templos do Antigo Oriente, mas o santuário de Israel diferia radicalmente dos santuários pagãos porque ali não havia ídolos. No seu centro estava a Arca da Aliança, que continha os 10 mandamentos, a vontade moral de Deus que ordenava a vida de Israel. Versículo 3 do capítulo 6. O pórtico poderia ter sido um vestíbulo ou uma entrada coberta com pilares de 4,5 por 9 por 9. Muitas reconstruções do templo mostram um vestíbulo coberto com pilares. Versículos 4 do capítulo 6. Largas pelo lado interior da parede, essas janelas iam diminuindo gradualmente até formarem uma pequena abertura na parede externa.
Versículos 5 e 6 do capítulo 6. Essas câmaras ou pequenas salas rodeavam o Santo dos Santos e o lugar santo, mas não o vestíbulo. Elas eram usadas como armazéns, como depósitos. Os andares inferiores eram mais estreitos do que os andares superiores. As vigas do teto, mais baixo, penetravam as paredes externas das salas de depósito. A altura total dos 3 andares das salas laterais não era tão elevada quanto a do próprio templo. Versículo 7 do capítulo 6. Lavrar os blocos de pedra nas pedreiras, na medida exata, e depois colocá-los no lugar, sem qualquer ajuste com ferramentas de ferro, exigia grande habilidade. Versículo 10 do capítulo 6. A altura total dos 3 andares das salas laterais era de 7,5 metros, cerca de metade da altura do próprio templo. Versículos 11 a 13 do capítulo 6. Muito caracteristicamente, o Senhor falou a Salomão, não através de outros profetas, mas como a um profeta. Fazendo referência especial à construção do templo, Deus relembrou a Salomão que as promessas feitas a Davi requeriam fidelidade à aliança por parte de Salomão. A existência do templo não garantia por si mesma a presença de Deus com Israel. A lealdade à lei mosaica era a questão fundamental no relacionamento do povo de Israel com Deus. Versículos 14 e 15 do capítulo 6. Salomão rematou o templo, ou seja, começou a fazer a obra de decoração e de mobiliários. As paredes interiores foram forradas com cedro, enquanto o soalho era de tábuas de cipreste. Versículos 16 e 17 do capítulo 6. O Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, também foi forrado com cedro e separado do restante do templo por uma parede de cedro. O Santo dos Santos era um cubo perfeito, com cerca de 9 por 15 metros de cada lado. Era a área mais sagrada do templo. Era ali que ficava a Arca da Aliança e os 2 querubins. Somente o sumo sacerdote tinha o direito de entrar ali, e mesmo assim somente uma vez por ano no dia da expiação, que em hebraico significa Yom Kippur. Versículo 18 do capítulo 6. A forração interior possuía figuras entalhadas de botões de flor e flores abertas, bem como de querubins e palmeiras e tamareiras. Versículos 19 e 20 do capítulo 6. Tanto o ouro precioso quanto a excelente e cara madeira de cedro manifestavam a glória de Deus. O templo de Jerusalém era belo e caríssimo. Em sua glória e beleza, esse templo terrestre era um símbolo do templo celestial de Deus. Versículos 21 e 22 do capítulo 6. O altar era provavelmente o altar de incenso. No tabernáculo, ele ficava de fora do véu. Aqui parece que ficava no Santo dos Santos. Versículos 23 a 28 do capítulo 6. A Bíblia não informa com exatidão sobre a natureza dos querubins. Trata-se de seres celestiais e angelicais de uma ordem bem alta, que são a revelação da majestade e da glória de Deus. Uma das funções dos querubins era a proteção das coisas sagradas. Aqui, a representação dos querubins é um símbolo de proteção da Arca da Aliança. Os 2 querubins maiores foram feitos de peças de madeira de oliveira ligadas, provavelmente coladas, e em seguida esculpidas, e depois revestidas de ouro, provavelmente com lâminas de ouro batido. Versículo 36 do capítulo 6. O átrio interior era parte do átrio exterior que circundava o templo, onde estavam situados o grande altar e o mar de fundição. O acesso a essa área mais próxima do próprio templo pode ter sido restringido apenas aos sacerdotes. Cada camada de pedras era separada por uma camada de vigas de cedro, como o nosso cimento separa o tijolo. Versículo 38 do capítulo 6. Salomão estava no 11º ano de seu reinado, começou a construir o templo no 4º ano e foram necessários 7 anos para Salomão edificar o templo. Encerramos aqui o estudo dos capítulos 4 a 6 do livro de 1 Reis.